Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.
Deus. Gente, eu quero compartilhar, depois de tudo que já passamos nesse tempo, existe aqui alguns desafios, né? De ser o último. Primeiro, porque à medida que você está ali ouvindo, alguns tópicos da sua mensagem vão caindo, né? Tipo assim, esse já foi, esse já foi. E quando chega domingo à tarde, você percebe que do que você tinha programado, os outros já falaram quase tudo. Mas eu louvo a Deus, porque Ele nos tem chamado, e eu queria dar um tema para essa mensagem de hoje, que é a vida em um nível mais elevado. Você pode repetir comigo? A vida em um nível mais elevado. Mais uma vez, vamos lá? A vida em um nível mais elevado. Queria começar fazendo uma leitura com vocês de Colossenses 1:13, que pode ser talvez o texto que foi citado e envolvendo toda essa conferência ao longo dos últimos dias, que diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diga, resgatado das trevas, transportados para o reino. Levante a mão e diga, resgatados, transportados. A primeira parte, Ele te livrou. Ele te livrou. E a segunda parte, Ele te transportou. Ou seja, quando Ele te libertou, você não permaneceu aonde estava. Uma mudança de posição aconteceu. Dê um soquinho em alguém, porque agora é só no meio do soquinho, e diga, uma mudança de posição aconteceu. Eu quero começar a lançar alguns fundamentos através de alguns textos. Então, éramos escravos, éramos habitantes das trevas, mas fomos resgatados. A palavra resgate na Bíblia representa um preço pago para que alguém seja livre. Cristo Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser livres, redimidos, resgatados. Levante a mão e diga, o resgate foi pago. Estávamos como escravos, estávamos como prisioneiros, mas o resgate foi pago. E não apenas Ele pagou o resgate, mas também pagou o transporte. Quando você entrou nessa conferência, você recebeu uma passagem, sim ou não? Você foi transportado, você recebeu o direito de fazer uma mudança de posição. Eu quero dizer que talvez a tua geografia física não mudou, mas de alguma forma eu quero usar essa palavra, a sua geografia espiritual mudou, você foi transportado. É interessante que você note que os dois textos colocam você como passivo e ele como ativo, como agente ativo. Deus nos resgatou e Deus nos transportou. A obra é dele, vamos dizer, a obra é dele. Precisamos deixar a obra com ele. Posso ouvir um amém? Eu gosto de uma frase de Lutero que diz assim, quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Ele, não vejo como me perder. Quando Ele salva, Ele salva. Aleluia! Então já entendemos que fomos resgatados e transportados. Vamos para o próximo texto, por favor, coloque para mim, para que a gente possa lançar alguns fundamentos nesse primeiro momento. Eu tenho um apetrechozinho que eu preciso, acho que ele está ali, se alguém puder trazer aqui para mim. Acho que faltou só uma, Rômulo sabe, ok? Vamos ler aqui o próximo texto, 1 Pedro 2,9, vamos lá? Todos comigo, vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diga, esse sou eu. Diga, somos nós. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia.
Então, quando fomos transportados, olha só que os textos falam a mesma coisa. Ele agora diz assim: vocês foram transportados, resgatados e transportados para o reino. E que reino é esse? Agora o reino começa a ter uma cara. Diz o reino, a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós saímos das trevas, fomos transportados para o reino do Filho. E esse reino do Filho é envolto em luz. Aleluia. Aleluia, aleluia, o reino do Filho. Neste reino, quando nós somos introduzidos nele, nós somos chamados de reis e sacerdotes. Então não apenas houve um resgate, não apenas houve um transporte, uma mudança, mas houve também uma instituição. Você passa a ser rei e sacerdote. Ele te dá identidade, ele te dá posição. Aleluia. Eu sei que muitos têm resistência com respeito à palavra rei, quando a gente começa a colocar isso, porque a gente fala assim: como assim eu, um mero homem, me sentir o rei? Isso não combina comigo. Eu peço, por favor, que nesse momento você continue com a sua mente aberta, ouça tudo o que vamos dizer e permita que o Espírito Santo continue alimentando essa verdade dentro de você. Posso ouvir um amém? Continue alimentando essa verdade dentro de você. Sim, você é rei. Agora, o que acontece é que às vezes a gente cria uma resistência com isso. Como assim eu, rei? É por causa de algumas imagens erradas que nós criamos. Primeiro eu começo argumentando com você o seguinte: porque acreditamos tão fácil na obra que Adão fez e acreditamos tão pouco na obra que Jesus fez. Pense comigo. Quando falamos para qualquer pessoa no ambiente religioso, no ambiente da igreja, somos pecadores, as pessoas prontamente dizem o quê? Sim. E por que você acha que somos pecadores? Porque um dia, lá no Éden, a Eva ofereceu a maçã, o fruto para o Adão comeu, e então ele jogou todo mundo para baixo, sozinho. O Adão teve o poder e a capacidade de jogar-nos todos no chão. E as pessoas dizem: isso, somos pecadores, caímos mesmo. Adão sozinho jogou todos no chão. Acreditamos que Adão foi capaz de sozinho nos jogar no chão. E recebemos por herança o pecado de Adão. E aí eu digo para você: mas você agora em Cristo Jesus é chamado para reinar. Eu sei que está escrito isso lá, mas não é bem assim. Não é bem assim. Ei! Acreditamos que Adão sozinho com uma ação foi capaz de jogar toda a humanidade no chão. E não acreditamos que Cristo, o último Adão sozinho, é capaz de levantar toda a humanidade. Recebemos com facilidade a obra que Adão fez, que foi derrubar, e não recebemos com a mesma facilidade a obra que Cristo fez, que é levantar. Eu quero te dizer que se o pecado entrou por um no mundo, também por um, aleluia, o pecado saiu, e a estes ele chama para reinar com ele em vida. Ei, escute o que eu estou te dizendo: a obra que Adão fez nos derrubando, Jesus, o último Adão, fez agora o inverso, sozinho nos levantou. Então sim, a Bíblia olha para nós e nos coloca na condição de reis. A Bíblia olha para nós e nos coloca na condição de reis. Em um reino de reis. Diga, reis em um reino de reis. Vamos tentar melhorar um pouco ainda isso? Venha comigo para o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, no verso de número 5, e o verso de número 6 está na tela. Eu estou lançando alguns fundamentos aqui daquilo que eu quero conversar com vocês nos próximos minutos. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Agora perceba essa expressão: o soberano dos reis da terra. Repita comigo: o soberano dos reis da terra. Segure esse texto por um minuto.
Essa palavra soberano, talvez em algumas traduções você pode ter aí o príncipe dos reis da terra. Essa palavra no grego é archon, que é chefe, comandante, aquele que governa e que lidera. Por isso nós temos a palavra, por exemplo, arcanjo, que é um chefe de anjos. Então o texto que usa aqui diz o seguinte: ele é o archon, o príncipe, o governante, o soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é o chefe dos reis. Ele é o rei entre os reis. Nós vivemos em um reino que tem um rei que faz de todos que vivem neste reino reis com ele. Jesus é o rei dos reis, o chefe dos reis da terra, o líder, o príncipe, o primeiro dos reis da terra. Por favor, dê um aplauso ao Senhor. Ele fez de nós um reino de reis. Aleluia! Repita comigo, um reino de reis. E quem são estes reis? O próprio texto já começa a nos indicar. Ele nos ama. Percebe como tudo volta e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu. Quem são esses reis? Os amados livres do pecado pelo sangue. Aleluia! Diga: todo aquele que pelo sangue de Jesus foi livre do pecado, entrou no reino, e no reino ele é feito um rei. Uma vez que a escravidão do pecado acabou, o tempo do reino chegou. Ok, estou lançando algumas bases, mas eu sei que a gente ainda tem muita coisa. E o texto segue dizendo então no verso de número 6, e nos constituiu reino e sacerdotes acho que aqui está o problema. Por que que a mensagem cristã tem problema com o reino? Porque a ideia de reino que ocupa a nossa mente são os monarcas soberanos das histórias medievais, das histórias que conhecemos, das histórias de princesa. E então não combina, porque quando pensamos em um rei, pensamos em alguém superior, sentado em um trono, se servindo de seus súditos. Essa imagem de verdade não combina com o reino. E se você pensar em alguém sentado em uma posição elevada, se servindo de pessoas, de fato não combina com o evangelho de Jesus. Mas o problema não está em assumirmos uma posição de rei. O problema está em não entendermos o que reinar significa. Reinar não significa ser servido, mas reinar significa servir o outro com a herança que você recebeu. A nobreza da realeza é essa: eu recebo uma herança e com a herança que recebi, sirvo aos que estão à minha volta. Somos constituídos reis para servir. Aleluia! Levante a sua mão e diga: reis para servir. Então o reino de Deus, reinar no reino de Deus é servir o outro com a herança que você recebeu. Levante as mãos, diga: servir o outro com a herança que eu recebi. Deixe-me falar com você um pouco sobre servir. Servir não tem a ver com ser servo. Servir é coisa de gente nobre e resolvida. No Evangelho de João, capítulo de número 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos.
E na sequência, após lavar, diz: se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Ou seja, ele não diz eu sou servo e vos lavei os pés. Ele disse eu sou Senhor e Mestre e vos lavei os pés. Ou seja, servir não me tirou da minha posição. Servir vai confirmar sua posição. Porque servir tira você, aleluia, tira você da condição de quem precisa e coloca você na condição de quem tem para dar. A lógica do reino de Deus é inversa. O que ele diz? O grande é o que serve. Vamos dizer comigo: o grande é o que serve. Qual é o nosso problema então em servir quando temos ou conquistamos algumas coisas? É porque ainda não temos segurança na nossa identidade. Gente grande de verdade, estão me ouvindo? Gente grande de verdade não tem problema em servir. Como assim? Gente grande de verdade sabe que servir o outro não o diminui. Agora, gente grande de mentira precisa fazer o outro menor para se sentir grande. Quem pegou a ideia? Então, gente grande de mentira precisa colocar um monte de gente para servi-lo. Colocar um monte de gente abaixo. Porque gente grande de mentira precisa se afirmar numa posição, porque é inseguro, mal resolvido. E gente mal resolvida, quando ocupa uma posição, quer na igreja, quer na sociedade, quer na empresa, quer uma posição financeira, uma posição pública, quando essa pessoa ocupa uma posição de liderança, de governo, o que acontece? Precisa diminuir o outro para garantir sua posição de grande. Mas quando a pessoa é grande de verdade e resolvida, ela não tem problema em servir o outro, porque ele sabe quem é. Então a gente entra num problema aqui, que para poder reinar com equilíbrio e de maneira saudável, é preciso estar consciente da identidade. Na passagem em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, em João 13, verso 3, a Bíblia diz assim: sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que ele partiria para o Pai, agachou-se, tomou a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Ouça o que eu vou lhe dizer, olha o que o texto diz, que, olha só, colocaram aqui já para mim, obrigado. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava indo para Deus. Observe o texto, você vai encontrar 3 bases importantes para a sua identidade. Jesus sabe de onde veio, Jesus sabe quem é, e Jesus sabe para onde vai. Posso dizer para ti que alguém que tem essas 3 respostas é um ser humano resolvido. Sendo Jesus um ser humano resolvido, ele não tem problema de abaixar, lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque ele sabe quem é. Eu sei o que o Pai me deu. Eu sei que vim do Pai. Eu sei que vou para o Pai. Eu sei a minha origem. Eu sei o meu poder, eu sei o meu destino, e porque eu sei essas coisas, servir não é problema. Por isso, enquanto os discípulos discutiam quem é o maior, quem não é, no reino de Deus, aleluia, Jesus então disse assim: ei gente, no mundo é assim, mas entre nós vai ser diferente. O maior é o que serve. Quanto mais serve, maior é. Então, se alguém quiser fazer uma competição para ver quem é o maior, a competição vai ter que ser o seguinte: quem serve mais? Se alguém quiser se destacar no reino, o destaque no reino se dará como? Quem serve mais. É a nossa concepção de reino que foi poluída. Porque a gente tem uma concepção de reino a partir de uma ótica terrena. E Jesus veio para trazer um reino que não é deste mundo. É um reino onde o Rei dos Reis morre para que os outros reinem.
Nos reinos do mundo, os outros morrem para que o rei reine. No reino dos céus, um morre e os outros reinam. Diga comigo, é uma lógica inversa. O problema de muitas pessoas é que ainda não entenderam, sua origem está em Deus. Não entenderam tudo que Deus já colocou em suas mãos. Ele diz, não tema, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou em dar-vos o reino. E nós sabemos que iremos para Ele, viemos dEle, estamos nele e iremos para Ele. Estamos resolvidos. Servir não nos provoca. Servir faz parte do reino de reis. Portanto, o Evangelho não é, aleluia, algo que termina em mim, mas que é cumprido a partir de mim. Isso nos leva a um outro entendimento diferente do muito que a gente vê. Se a gente sair daqui agora, e cada um entrando no seu carro, ligar o rádio nas estações de rádio evangélicas, de Curitiba ou de qualquer lugar do Brasil, você vai notar o seguinte: todo o apelo está na direção do indivíduo, do que você vai receber, do que você vai acumular e de como você vai ser beneficiado. Se você vier na segunda, eu te dou prosperidade. Se você vier na terça, te dou cura. Se você vier na quarta, te dou amor. Se você vier na quinta, te dou alguma outra coisa. E área após área da vida será beneficiada. Quando na verdade, nós temos que ser chamados para servir. Porque a melhor parte não é receber, a melhor parte é dar. O problema é que a gente é educado com uma mentalidade de falta. Então a gente é movido sempre pela falta. E o reino de Deus não é governado pela falta. O reino de Deus é governado pela abundância. O reino de Deus não é governado pelo que falta. O reino de Deus é governado pelo que tem, ainda que o que tenha seja pouco. A Bíblia diz que quem é fiel no chega sobre o muito, ou seja, que eu quero te dizer, aquilo que você tem é mais que o suficiente para o que Deus quer realizar, porque não lhe falta nada quando você o tem. Levante a mão e diga, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Diga, Ele é a minha suficiência. Bom, entendemos que saímos de uma posição de trevas, viemos para um reino de luz. Nesse reino de luz, fomos constituídos reis para servir. E esse exato desenho que nós precisamos viver. Identidade, posição e manifestação. Você pode repetir comigo, identidade, posição e manifestação. Quero que você observe comigo Mateus capítulo de número 5, verso de número 13. O texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não tem segunda chance. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Observe o texto. Não servirá para nada, exceto... Nem o sal tem uma segunda chance. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Jesus introduz essa mensagem, o texto, com uma palavra de exortação e mostrando o lado negativo, para que depois a gente possa avançar para o lado positivo. Então, primeiro ele vem para o que não se deve, ou para o que não se é para fazer. Então ele cria um cenário negativo para que a gente possa contar com um cenário positivo. Pegou? O que ele diz? Se o sal perde o seu sabor, diga comigo, identidade. Se o sal deixa de ser sal, se o sal deixa de ser salgado, se o sal perde a sua função, se o sal já não é mais quem deveria ser, o que acontece com este sal? Ele é jogado na terra. E uma vez na terra, ele é pisado. Ou seja, se o sal perder sua identidade, perder sua função, não aplicar aquilo que deveria aplicar, ou não ser aquilo que deveria ser, qual o nível de vida do sal? No chão, na terra, humilhado, pisado, desprezado. Eu sei que isso parece pesado, mas Jesus está contrastando, diz o seguinte: se perdeu a identidade, se perdeu a função, se não é o que deveria ser, para nada mais presta, ou seja, não presta para uma segunda coisa, não presta para uma segunda opção, só tem uma opção, ser o que deveria ser. Não tem eu não posso ser isso, não serei isso. Não. Só tem um objetivo, sal ser sal. Porque se ele não for sal, ele para nada mais presta, para nada mais serve. Eu vim aqui com uma palavra para você hoje, tem um objetivo específico para a sua vida, que Deus desenhou, reinar com Cristo Jesus no reino de Deus. E se a nossa vida não tiver esse objetivo final comum, que é glorificar a Deus, para nada mais presta, para nada mais serve. Ou seja, ele está dizendo, quando perde o sentido, quando perde o propósito, a vivência vai ser no pó, a vivência vai ser na terra, a vivência vai ser no chão. Queridos, Deus tem um plano, um desígnio para a sua igreja, para aqueles que são membros do seu reino, reinar com Cristo, sermos reis e manifestarmos nosso propósito na terra. E então aí vem a pergunta, por que então muitos cristãos estão vivendo um nível de vida abaixo do que deveriam viver? Porque não estão vivendo de acordo com o seu propósito. Porque esqueceram de quem são e não compreenderam ainda a sua missão. Se eu posso orar por você aqui agora, é que o Senhor te lembre quem você é e renove o teu senso de missão, a tua visão de quem você é e de para que Deus te colocou neste mundo. Que o teu propósito nestes dias seja restaurado a partir do conhecimento da tua identidade. Deus te chamou para reinar em vida por meio de Cristo Jesus. É por isso que esta foi a mensagem principal de Jesus, como já vimos ao longo dos dias. Reinar, reino, 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 reino. E quem está no reino? Reina. E então agora ele vai começar a mostrar o lado positivo de quem está no propósito. E então ele cria o cenário dizendo o seguinte, verso de número 14, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lanterna, uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, leia comigo, pelo contrário, o que acontece? Coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Diga comigo, destino, propósito, identidade.
Ele está dizendo, vocês são a luz. E a luz precisa ser colocada no lugar apropriado. O que acontecia com o sal? Pelo sal não estar cumprindo o seu papel, chão, embaixo. Mas quando alguém acende uma lâmpada, o que o texto diz? A lâmpada não é colocada embaixo da mesa. Não tem sentido. A lâmpada sabe que é lâmpada. A lâmpada entende e funciona como lâmpada. Ela foi ativada. O que aconteceu com essa lâmpada agora? Foi o quê? Ativada. Ela começou a cumprir o seu propósito. Eu quero dizer e crer que uma janela profética se abre nesta conferência. Muitos reis estão sendo ativados nessa conferência. Muitos reis estão sendo ativados nesta conferência. Esta lanterna que eu ativei com um clique, quando eu a adquiri nesta tarde, ela estava completamente apagada. E sabe como ela conquistou energia para brilhar? Por volta das 3 da tarde, eu e o Silmar Cuca subimos lá no CRA e nós a amarramos no alambrado, lá do último andar. Uma placa solar captou o sol. E a luz do sol irradiando sobre ela, a abasteceu, para que num clique ela pudesse ser ativada. Eu vim te dizer que nestes dias a luz do reino brilhou. O sol da justiça brilhou. Como vimos ontem pela manhã, o sol como centro do universo, o astro rei, ele é chamado o astro rei, governando sobre a nossa galáxia, irradiou a sua luz, aleluia, sobre esta lâmpada, para que ela tivesse a energia para poder ser ativada e começar a cumprir o seu propósito. Estes dias que você esteve na conferência ABA 2021, quer aqui, quer em casa, quer nos assistindo em qualquer parte do mundo, quer nos vendo em outro tempo, em outro momento, esse vídeo gravado, a luz está irradiando sobre nós e nos abastecendo para podermos ser de novo ativados e cumprir o nosso propósito, o nosso chamado sobre a terra. Você sai daqui hoje para ser enviado, para ser ativado como luz que reina, como rei que reina em Cristo Jesus. Diga comigo, a identidade desperta a função, o propósito. Levante a sua mão e diga, eu fui chamado para brilhar. O meu brilho é reinar servindo. Identidade, agora diga comigo, posição. Uma vez que a identidade é ativada, posições vão mudar. Uma vez que a identidade é ativada, você vai sair do nível que está vivendo. Porque ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo. Mas quando uma luz é acesa, ela é posicionada. Diga comigo, posicionada. Quem acende a luz procura Com licença. Quem acende a luz procura um lugar alto. Porque o lugar alto
é o lugar apropriado para se colocar a luz. O sal, quando perde o seu propósito, é jogado no chão. Mas a luz, quando vive o seu propósito, é elevada, transportada, saindo das trevas, saindo do lugar baixo e sendo transportada para o lugar alto. Teu lugar apropriado não é embaixo. Teu lugar apropriado é em cima. Por isso, quando Deus decidiu fazer de Israel uma luz para nações, Ele disse assim: estarás por cima e não por baixo. Serás cabeça e não cauda. Agora imagina, quando Ele quis fazer da igreja, o novo Israel, uma nação potente, uma geração eleita, uma nação de reis. Se Ele disse para uma nação de servos, estarão por cima, o que dizer para uma nação de? A gente olha para uma nação de servos e acredita que eles estão por cima, e não acreditamos que uma nação de reis estará de maneira mais alta. A igreja tem que parar de olhar de baixo para cima para olhar Israel, e tem que entender que se Israel foi elevado, a igreja será ainda mais elevada. A gente precisa mudar essa idolatria de Israel, por favor, me permita dizer, porque olhamos para Israel como se Israel tivesse uma posição mais elevada. Mas amados, eu só quero lembrar você, que o livro de Hebreus fala que nós, se eles têm boas promessas, nós estamos baseados em melhores promessas. Aleluia! Diga comigo: a luz que brilha está destinada a permanecer no lugar alto. Agora, o que eu entendo sobre a luz que brilha, e o que a gente precisa entender é: não brilha porque está no alto, está no alto porque brilha. Não, o dia que eu tiver, o dia que o pastor Pio olhar para mim e me ungir, impor as mãos, o dia que eu for promovido, o dia, aí eu vou brilhar. A luz não é elevada e por isso brilha, é porque brilha que é elevada. Comece a brilhar onde você está, naquele departamento esquecido, naquela rua no fim do bairro. Comece a brilhar no meio dos teus amigos. Comece a brilhar no estacionamento, na EBI. Comece a brilhar na recepção. Ao invés de ficar: ninguém olha para mim, quando eu vou ter o meu lugar? Ninguém presta atenção em mim nessa igreja. Ninguém me valoriza nessa empresa. Eu não sou reconhecido. Ei, a luz não foi levada para o alto por outro motivo que não seja começar a brilhar enquanto está embaixo. Não espere que algo aconteça, comece a brilhar agora. Porque ela é transportada, ela é transportada. Posso profetizar? Você já aprendeu muita coisa nesses dias. Nossos mestres passaram por aqui. Me dê a liberdade de dizer: os próximos dias, homens e mulheres serão ativados no seu propósito, para reinar em áreas específicas do reino. Dons de Deus serão potencializados
potencializados. Esta conferência é um despertamento de algo adormecido, é a multiplicação de uma semente plantada, de homens e mulheres que começam a brilhar embaixo para logo estar no lugar alto. Araiocomanai. O Senhor está dizendo: assume a identidade, dê liberdade ao dom e ao propósito, e não te preocupa, porque quem te transporta para o lugar adequado sou eu. Quem faz a logística do reino sou eu. Assim te diz o Senhor na noite deste domingo. Comece a brilhar e o resto Ele fará. Brilhe porque você é luz, reine porque você é rei. Ei! Davi não foi rei quando chegou ao trono. Ele chegou ao trono porque, na visão de Deus, ele há muito tempo já era rei. Nará. Qual a nossa resistência? É porque fomos invadidos por um egoísmo, colocando o eu no centro, e achamos que estar em cima tem a ver conosco, quando estar em cima não tem a ver com a gente. Estar em cima tem a ver com o outro. A posição não tem a ver com você. A posição tem a ver com o próximo. O que isso quer dizer? Eu não coloco a lâmpada no alto por causa da lâmpada. Eu coloco a lâmpada no alto por causa dos outros, para que a lâmpada os ilumine. Deus não levanta você por você. Deus levanta você para o outro. Isso é reinar no reino de Deus. Eu te coloco em uma posição privilegiada, para que a sua posição privilegiada se manifeste aos outros. Ou não é isso que está no texto? Assim a luz estando em lugar apropriado, ela irradia. Olha só, assim, vamos ler toda a igreja juntos, vamos lá. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Diga comigo, ativação. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus já ativou. A próxima etapa é posição. Diga posição. E a próxima é manifestação. Em Cristo Jesus fomos ativados e posicionados. E agora você volta para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua vida, onde quer que seja, para manifestar. Então ele está dizendo: eu não pus a lâmpada, a lanterna no alto, por causa da lanterna. O problema é que a gente passou a fazer da plataforma onde Deus nos colocou um desfile de virtudes pessoais. A gente transformou a plataforma da igreja num lugar onde a gente sobe para contar as nossas vitórias. E para dizer para os outros: eu estou em cima, você está embaixo. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E a questão é que Deus o coloca em cima, para dizer: o que eu tenho é seu também. Eu estou aqui por você, para você. Ou seja, o que recebemos dele, recebemos para o outro. Diga comigo: o que recebemos dele, recebemos para o outro. Até quando vamos achar que o nosso testemunho é a coisa boa que acontece com a gente? Sendo que o nosso testemunho não é a coisa boa que acontece com a gente, mas é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Algum tempo atrás,
quando eu era garoto. Quando a gente dizia, o irmão Rômulo tem um testemunho, as pessoas não pensavam, ele comprou uma casa, ele comprou um carro, ele recebeu um aumento. Quando a gente dizia, o irmão Rômulo tem um testemunho, na nossa mente, no passado, a gente pensava, ele vive uma vida reta, fiel a Deus, cuida bem da esposa, tem compromisso com o Evangelho. Ou seja, não é o que ele tem, mas é o que ele faz a partir do que tem. É como ele se manifesta, como ele se apresenta. Deixa eu te dizer, nós celebramos tua promoção, tua casa, teu carro, celebramos, de verdade. Mas se a gente parar um pouco para pensar, tem gente que não orou e teve casa essa semana também. Tem gente que nem em Deus acredita, mas que comprou um carro também. Tem gente que blasfema contra Deus e foi promovido, fechou um contrato, ganhou dinheiro. Ou você não conhece pessoas que não têm nada a ver com Deus e também estão prosperando, conquistando ou tendo algum sucesso na vida? Você conhece alguém? A questão então é que o nosso testemunho não é o que a gente recebe. O nosso testemunho é o que a gente faz com aquilo que recebe. Porque muita gente recebe muita coisa na terra. O sol nasce sobre justos e injustos. Eu quero te dizer uma coisa, ouça aqui com muito cuidado e carinho. Eu reconheço as suas conquistas e vitórias, não é isso que eu quero diminuir. O que eu quero te dizer é, o que você recebeu não define o seu testemunho. Mas é o que você faz com aquilo que recebeu que de fato define o seu testemunho. O que eu quero dizer é, não me interessa se você conquistou o contrato. O seu testemunho é em como você vai cumprir esse contrato. Não me interessa em como você alcançou essa posição. Muitos ímpios também alcançaram promoção esses dias. O que interessa é que uma vez na posição, como você se manifesta. E a gente pode se manifestar de maneira diferenciada nas vitórias, como eu estou dizendo, quando algo bom me acontece, eu me torno melhor, eu manifesto o reino com as coisas boas que recebi. Mas também a gente pode manifestar nas adversidades. O ano passado, quando eu fui diagnosticado com Covid, logo no começo da pandemia, eu fui internado. Logo que eu entrei no hospital, muitas pessoas do hospital me viram entrando. Nossa cidade não é tão grande. E logo isso começou a correr por toda a cidade que eu estava internado. Os jornais, no seu modelo eletrônico, já começaram a colocar Bispo Júlio da Igreja Cristã Mundial internado com Covid. Nos primeiros dias eu fui bombardeado de amor. Daqui desta igreja eu recebi incontáveis mensagens de carinho, amor e incentivo. Chegamos a receber mais de 2.000 mensagens por dia. Mas também, no meio disso tudo, fui bombardeado por mensagens de ódio. E aí, pastor bandido? Agora você tem um quarto enquanto o povo não sabe o que fazer? Onde está o seu Deus? Onde está a sua fé? Testemunho não é o que acontece comigo. Testemunho é o que acontece a partir de mim. Os 7 dias de hospital passaram. Nas minhas últimas horas, um jovem enfermeiro está tirando meu exame para confirmar a minha alta. Segurando na minha mão, tirando sangue de mim, disse assim: pastor, quando o senhor entrou aqui, todos conversaram, como pode um pastor estar internado? Mas depois de 7 dias, enquanto a gente está aqui preparando a sua alta, o que nós conversamos é:
Em nenhum momento dentro daquele quarto nós vimos desespero, tristeza, mas sempre encontramos um homem sorrindo, agradecido e em paz. Isso mexeu com a gente. Testemunho não é o que acontece comigo, testemunho é como eu me manifesto enquanto as coisas acontecem. Testemunho não é o que acontece com você, testemunho é como você se manifesta enquanto as coisas estão acontecendo. Deixe lhe dar uma palavra, pode ser por coisas boas, o testemunho não é a coisa boa que você recebeu, mas como você se manifesta quando algo bom é recebido. O testemunho não é quando uma coisa ruim ou uma adversidade está acontecendo, o testemunho é a resposta que você dá diante disso. E muitas vezes Deus nos tem chamado para ser um exemplo, Deus nos tem chamado para ser um, é ruim de falar, né? Deus nos tem chamado para ser um, seja um exemplo na vitória, seja um exemplo na adversidade. Porque Deus te iluminou, ativou, te posicionou para que você manifeste a glória do reino dele onde quer que você esteja. Talvez você está ouvindo falar de reino, de reino, de reino, de rei, e você diz, eu sei a realidade que eu enfrento. Reine nesta realidade. Reine com paz, reine com autoridade, reine com confiança, reine com segurança, porque você vai passar por isso. E o seu testemunho não é o que aconteceu com você, mas o que você manifestou enquanto isso acontecia. Não indo muito longe, no livro de Atos, tem um homem chamado Estevão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. E o testemunho dele não é o que aconteceu com ele, mas o testemunho dele é o que ele manifestou enquanto acontecia. E enquanto acontecia, ele levantou os seus olhos. Ele não tirou os olhos do Senhor. Enquanto acontecia, ele olhava para o próximo, para os próximos à sua volta, e ele continuava a manifestar compaixão. Havia um homem reinando em meio àquele dia sangrento. Aquele que reinava era o que levava às pedradas, mas ainda assim não se levava pelo ódio, não se levava pelo desespero, não se levava pela amargura, não se levava pelo revanchismo, pela vingança, pela ira, mas continuava. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como uma luz naquele dia de trevas. Talvez você esteja passando por um apedrejamento, figurando em alguma área da sua vida, e eu quero te dizer, continue brilhando, continue brilhando, continue brilhando, porque Ele é o Pai das luzes. Nós saímos das trevas e agora estamos indo para a sua maravilhosa luz. Continue brilhando no que está acontecendo. No ano de 2019, minha cidade ficou conhecida no mundo inteiro. Uma tragédia em uma escola estadual. Logo que aquilo aconteceu, eu mergulhei no meio daquilo tudo, porque eu tinha membros da igreja na escola, como alunos, como professores. Me uni às autoridades, visitei todos os hospitais, orei com todos os feridos. Estava ao lado das famílias quando saiu a lista das vítimas. E comecei logo o que aconteceu e encerrei minha missão no sepultamento dos jovens. No domingo seguinte, em várias igrejas de Suzano, a concorrência pelos testemunhos crescia. Mães com seus filhos, jovens.
queriam subir aos altares das igrejas para contar: meu filho foi salvo, minha filha foi livre, escapamos, Deus abençoou, Deus livrou. Na minha igreja, tinham famílias que tinham o mesmo testemunho para dar. Coisas sobrenaturais aconteceram, gente que pulou muro, gente que se escondeu na cozinha da escola. Criança, adolescente que parou na porta de casa e olhou para a mãe e disse: hoje não vou para a escola, e voltou para dentro. E a mãe sem entender: como assim? Hoje eu não vou. Um adolescente da nossa igreja estaria lá. Mas eu sabia também que tinha uma família que ia estar sentada ali. E que ela ia ouvir todo mundo dizer: o nosso testemunho é que Deus nos abençoou com um livramento. É que Deus nos deu vida. Ia ter uma família sentada. Eles sentam nesse canto assim da nossa igreja. Que ia estar assistindo e dizendo: Deus não abençoou? Deus não nos guardou? O que faltou? O que nós fizemos para que ele não escapasse, ou o que não fizemos para que ele escapasse? Reitero, o testemunho não é o que acontece comigo. O testemunho, a manifestação, o que acontece a partir de mim. Naquele domingo eu disse: ninguém vai dar testemunho aqui. Os dias passaram. Aproximadamente um mês depois, com o trâmite todo do ocorrido, as autoridades da cidade reunidas comigo dizem assim: pastor, nós estamos lidando com as famílias das vítimas, e nós só queríamos dizer: esse seu povo é diferente. Não houve uma vez que eles compareceram aqui que não havia paz, serenidade, equilíbrio e um conforto que a gente nunca viu. Testemunho não é o que acontece, mas o que eu manifesto enquanto acontece. Estes sim deram verdadeiro testemunho, porque quando estiveram em um lugar apropriado, manifestaram o que deveriam manifestar: a luz de quem é convicto da salvação, da eternidade e da soberania de um Deus que sabe e está acima de todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, e eu quero dizer: este não é o seu testemunho. O seu testemunho é como você está manifestando o reino no meio do que você está passando. Ele te ativou e te colocou em um lugar alto. E às vezes o lugar alto não é um lugar fácil. Às vezes o lugar alto não é um lugar de privilégios, mas o lugar alto é o lugar adequado para que você brilhe a luz que já há em você e que já está em você. Deus tem chamado você para manifestar o reino, para manifestar a luz, para mostrar onde você está que você reina como um rei de um reino de luz, o reino do Rei dos Reis, Jesus. Nem sempre a gente consegue ser perfeito na nossa manifestação. Eu confesso que essa mensagem trouxe a mim um conflito interior. Porque parece que quando eu te chamo aqui, você vai sair daqui para não cometer nenhuma falha ou nenhum erro. Como eu posso estar em um lugar e brilhar se eu sei das minhas imperfeições que muitas vezes se apresentam? E eu comecei a brigar comigo mesmo, e vou te contar uma história que vai ilustrar bem isso que eu vou te contar agora. Eu saí com a minha família, fui para o Rio de Janeiro. Eu gosto muito de viajar de carro, e a gente foi para o Rio de Janeiro de carro, dá uns 500 quilômetros de casa, e a gente teve um tempo muito precioso. Meu filho tinha passado
praticamente quase 2 anos fora, só com o intervalo que ele veio ficar um pouco com a gente e voltou. E então, para a gente ficar os 5 de novo, fechar dentro de um carro por horas e passar todos os dias juntos em tudo, seria muito bom. Era um sábado à tarde, um dia lindo, eu saí do Rio de Janeiro, dirigi 500 quilômetros de uma viagem perfeita. Sabe uma viagem perfeita? Sol bonito, estrada boa, tudo perfeito. A gente se divertiu, a gente riu, a gente cantou, a gente celebrou. Quando eu estava a 50 metros do meu portão, 50 metros de chegar em casa, um cara me fechou. Naquela fechada, eu meti a mão na buzina, tomado de ira. Diante da minha esposa, dos meus 3 filhos, e a pastora só olhou para mim assim, bonito, hein, pastor? A voz da minha consciência. Eu ainda tentei me justificar e ela, pastor. Uma viagem perfeita e nos últimos 500 quilômetros, nos últimos 50 metros. Bom, parece que tudo tinha acabado. Termina o culto de domingo. As pessoas vão indo. Poucas pessoas agora no final do culto, o irmão sentado bem perto da porta. Eu vou me aproximando, ele está me olhando. E ele diz assim, pastor, que fechada o senhor tomou ontem, né? Em uma jornada de 500 quilômetros, nos últimos 50 metros, um testemunho não tão bom assim. É claro que a vida não é uma buzinada por uma fechada. Mas se a gente quer dar testemunho, às vezes a vida vai numa jornada tão longa e a gente não consegue acertar em tudo. Só que quando erra, a gente brilha. A gente está no alto. E aí parece que os nossos erros se tornam mais evidentes do que os demais. É quando você falha, que aí todo mundo começa então a dizer, mas não é crente? Não serve a Deus? E aí as nossas imperfeições parece que também são expostas. De uma maneira mais intensa. E são super valorizadas. E Satanás com suas setas vem em nossa mente para dizer que a gente não pode ser um exemplo, que a gente não pode ser uma referência, que a gente não pode ser um sinal de Deus na terra. E eu confesso a vocês que o meu coração ficou dividido com esse pensamento, porque de fato, vez ou outra, eu buzino na jornada. E vocês sabem do que eu estou falando. E você sabe que buzinada, vez ou outra, você também dá na jornada. Que não pega bem para quem está à sua volta. E eu comecei a lutar dentro de mim com isso. Até que eu encontrei esse texto nos Salmos. Eu pedi que colocasse para mim, por favor, Salmo de número 71, verso de número 7. O Salmo 71 é uma oração da velhice de Davi. Estão comigo? É uma oração da velhice de Davi. E na velhice, Davi ora assim, como ele ora? Tornei-me um exemplo para muitos. Porque tu és o meu refúgio seguro. Davi, você é exemplo. Conheço a tua história, amigo. Para cima de mim. Quem é você?
Seja um exemplo quando as coisas boas acontecerem. Seja um exemplo quando coisas ruins acontecerem. Seja um exemplo até mesmo quando falhar. Porque Davi não diz, tornei-me um exemplo porque acertei sempre. Davi diz, tornei-me um exemplo porque sempre corri para o Senhor. Tornei um exemplo porque sempre fiz do Senhor o meu refúgio. Tornei-me um exemplo porque quando errei, não corri do Senhor, corri para o Senhor. Portanto, não me envergonharei das minhas fraquezas. Mas, das minhas fraquezas tirarei forças. Portanto, me gloriarei das minhas fraquezas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoou em mim nos momentos em que eu estava fraco. Seja um exemplo quando receber o bem. Seja um exemplo quando receber o mal. Seja um exemplo até mesmo quando falhar. Correndo para Ele. Correndo não dele, mas para Ele. Deus te chamou aqui hoje e disse, vou te ativar. Vou te posicionar. E vou te usar para manifestar o meu reino de luz. Fique de pé, por favor. Uau. Que conferência. Que tempo precioso. Eu não sei o que você tem recebido nesses dias na vida, mas eu sei que você foi ativado para estar onde você está. E estando onde você está, o reino de Deus será manifestado, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Uma boa obra de perseverança, uma boa obra de amor, uma boa obra de compaixão, uma boa obra de resiliência, uma boa obra de ânimo, uma boa obra para que vejam as suas respostas diante da vida e não tem outra coisa que dizer senão glória a Deus. Todos nós aqui temos objetivos diferentes na vida, propósitos e dons diversos, mas no fim todos nós temos um objetivo final comum. Diga comigo, objetivo final comum. Todo homem e toda mulher nesse auditório tem um objetivo final comum. A Bíblia diz que fomos criados para o louvor da sua glória, quer no dia bom, quer no dia mau, quer na adversidade, quer nos nossos acertos, quer nos nossos erros. Nosso objetivo final comum é viver uma vida para a glória de Deus. Você não foi chamado para viver embaixo, você foi chamado e posicionado para estar em cima e de lá brilhar a sua luz, para que todos vejam o Rei dos Reis através de você. Continuem abençoados.